Cara, eu comecei... Eu sou de Americana, né? Eu sou do interior de São Paulo. É uma cidade do lado de Campinas, a meia hora de Campinas. E a minha história com tênis, cara, eu tô falando isso em 1988. Cara, não tinha TV a cabo, não tinha... Você não via... Futebol internacional você via na Band ou na Cultura, que era futebol italiano, futebol alemão. Na Manchete. Na Manchete. Cara, era um negócio... O Chico não lembra que o Chico ele é. Você trabalhou na Manchete? Não, eu lembro. Mas, cara, você não tinha informação, né? Eu falo porque hoje o pai ou a mãe, enfim, coloca o filho em algum esporte que você fala, pô, vou colocar no futebol porque eu sei que o caminho mais ou menos é esse. O tênis, eu sei que se ele jogar melhor, eu já levo para uma academia X e tal. E naquela época não tinha isso, né? Meu pai, ele é médico, minha mãe é dona de casa, né? Cuidou dos filhos, eu tenho 2 irmãs. Então não tinha informação assim de uma família também de esportista tal, que fala, pô, vou botar no mesmo esporte que eu. E como a cidade pequena e americana, meu pai mora ainda, né? Uma rua depois do clube, assim, é do lado do clube lá de Americana, chama Clube do Bosque. E eu, cara, sou rato de clube, né? Interior a gente, se não tá na escola ou dormindo, você tá no clube, né? Tá no clube. Então toda a minha escola, entre aspas, foi dentro do clube, de aprender a conviver com a molecada e com os mais velhos, aquela coisa, você tá na quadra, o moleque te tira no tapa para jogar futebol, aquela história que em clube tem. Então todo o meu crescimento, assim, o amadurecimento... Lá tinha quadra. E lá tinha 2 quadras de tênis e uma de poliesportiva, assim, e um campo de futebol e tal. E minha pegada foi sempre jogar bola, eu sempre gostei muito de jogar futebol. E eu saía o tempo todo da escola e ia jogar futebol, eu jogava por Americana, os campeonatinhos de criança, e eu jogava bem futebol, molequinho assim. E aí, cara, um dia eu saio de um treino de futebol com, sei lá, 7, 8 anos, e tinha um moleque que fazia aula comigo, futebol e tal, que depois do futebol ele fazia tênis, que a quadra era do lado, assim. Aí ele foi um dia fazer aula de tênis. Aí eu cheguei lá, eu falei, mano, entra aí, mano. Os caras me chamavam de Flavinho, né? Entra aí, Flavinho, faz uma aula aí e tal. Aí eu fiz uma aula e o professor era chileno, cara. E eu não entendia nada que o cara falava, que esse chileno que veio parar no Brasil, assim. E aí o cara... enrolado. E o cara falava, eu falei, mano, não tô entendendo nada que esse cara tá falando. Molequinho, eu falei, pai, tentei fazer aula de tênis, não gostei e tal, vou ficar no futebol. E aí passaram, sei lá, um tempo e tal, esse chileno saiu do clube. Aí eu não sei se foi, eu não me lembro se foi o mesmo menino ou outro menino que foi de novo jogar tênis depois do futebol, e eu fui com ele. E aí quando eu vou lá, eu entro na quadra de tênis, molequinho, com 8 anos de idade, eu pego a raquete, eu já sabia bater de esquerda, assim, o golpe, né, o backhand com as 2 mãos, assim, eu já sabia. E aí o professor falou, mano, o que é isso, moleque? Você já fez aula de tênis? Eu falei, não. Mas desse lado eu não conseguia, mas esse lado, e a raquete era de madeira, era mais pesada que eu, a raquete, cara. E eu, batia, falou, menino, você sabe jogar, tal. E aí, até meus 11 anos de idade, eu fazia os 2. Eu treinava futebol e treinava tênis, fazia aula de tênis. E em Americana tem o Rio Branco, o clube de futebol, né? O Rio Branco, que jogou vários anos primeira divisão do Campeonato Paulista. Sim. Vários jogadores saíram de lá, né? Fiz gol já no Rio Branco. Mas eu não tava. Fez Você gol, não, fez? né? Golaço. Pelo São Paulo? Pelo São Paulo? Aquele gol que ele dribla todo mundo. Não foi no Rio Branco, não. Ele tem uns 3 gols na carreira. No Morumbi, eu queria ver se fazia lá no Décio Vita. Lá eu fiz gol também no Aspirantes. Quando eu jogava pelo Aspirante. Sareta, ele tem 3 gols na carreira. Rogério Senna, a galerinha descemos pra jogar. Você sabe que eu vi... o não 2 acredito contra o Rio Branco. Não acredito que você não lembra desse. Ele tem 3 gols na carreira. Mas é o que falou, ele dribla todo eu aprendi mundo. de São Paulo. Quando o São Paulo foi campeão mundial a primeira vez, os caras iam jogar em Americana com o time completo, cara. No Campeonato Paulista era forte. Lotava os caras sentados no barranco assim, e eu tinha cadeira cativa com meu pai. E aí eu lembro que o Raí, ele foi padrinho de casamento do meu tio, irmão da minha mãe. E o Raí foi meu empresário 2 anos quando eu jogava. Então o Raí é muito amigo da família, o Sócrates foi bicho do meu pai na faculdade, era muito amigo assim. Então você não virou São Paulino assim por detalhe. Não, porque eu tenho juízo, né? E aí, cara... E aí eu... já tô emendando outra história. Depois eu falo isso. Resenha boa. E aí eu... Só falando de você falou do Décio Vita, porque quando o São Paulo ganhou o Mundial, foi jogar em Americana, acho que precisava ganhar do Rio Branco, alguma coisa assim, e foi com o time completo. E o Rio Branco ganhou de 1-0. Me lembro da falta, cobrou a falta, passou no meio da área toda assim e entrou.
E aí depois eu fui no vestiário conhecer os jogadores de São Paulo com meu pai e tal. Eu lembro que o meu pai tinha saído do hospital todo de branco. A hora que eu olho, o molequinho, olho pra cima, tá meu pai girando a camisa do hospital de médico quando o Rio Branco ganhou de 1-0. E aí, cara, o Rio Branco foi muito forte na minha infância no futebol. Até porque eu morava em Americana, poucas vezes eu vinha pra São Paulo ver jogo do Palmeiras. Sim. E aí eu queria jogar no Rio Branco. E os amigos do meu pai falaram, pô, o menino tem talento, doutor Flávio. Meu pai eu tenho o mesmo nome do meu pai. Bota o menino no Rio Branco, bota o menino no Rio Branco. E eu ficava naquela. Só que o tênis, a diferença inicial assim da vida de tenista e de jogador de futebol é que o tênis, cara, tem a categoria sempre 2 anos, começa com 9. Então você joga 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, o ano que você completa 18 anos é teu último ano de juvenil. Completou 18 anos, o ano que você completa 19, você é obrigado a ser profissional. Acabou o juvenil, não tem mais o que fazer. Entendeu? Entendi. Então, completou 18, imagina, eu vou fazer 18 anos esse ano, é meu último ano de juvenil. Acabou o juvenil, os campeonatos juvenis, eu sou obrigado ano que vem a jogar profissional. Jogando bem ou não, eu tenho que me virar, senão eu paro de jogar tênis. Não tem... Ainda é assim. Ainda é assim. Tá. Só que o tênis, cara, com 9, 10 anos, se você tiver talento ou jogar direitinho, você já começa a ganhar campeonato cedo. Então você vai jogar no interior, vai jogar um campeonato paulista em Ribeirão Preto, você ganha o torneio, você já pega o troféu e volta para casa. Aí você vai para Jundiaí, você ganha o troféu e volta para casa. E você começa a falar que você é campeão muito cedo. O futebol demora esse processo. Entendi. Porque você precisa entrar num time, o treinador precisa gostar de você, tem um monte de moleque jogando bem. E o tênis é você. Com um monte de o gente. tênis, se você for bom desde criança e o cara gosta de você ou não, não interessa. Porque se você for bom, você vai ganhar de todo mundo com todo mundo não gostando de você. Então eu vivi esse processo de muito cedo já começar a ganhar uns campeonatinhos. E aí eu voltava para a escola com 10 anos de idade. Pô, ganhei um troféu, aí mostrava o troféu aos meus amigos, pô, ganhei outro, e não sei o quê. Então aí foi meio que naturalmente já eu fui... dava premiação em dinheiro ou ainda não? Zero. Não. E aí naturalmente, cara, eu fui deixando o futebol de lado no sonho de me tornar um jogador. E o que ajudou também é que em Americana tinha um campeonato profissional, já de jogadores profissionais, teve 2 anos. E o segundo ano eu era rato de quadra, porque eu tinha 9, 10 anos, eu jogava tênis o dia inteiro. Eu morava numa casa em Americana, eu ficava jogando a bola na parede o dia inteiro. Você já tinha parado de conciliar? Não, eu jogava ainda futebol, mas eu não treinava mais, assim, no sonho de ser jogador. Você jogava bem futebol? Jogava, cara. Ele joga bem, bem. Eu gosto de jogar bola. Assim. Então, se você tivesse insistido, não sei lá. Sei, não dá pra saber, assim. Não dá, mas eu ele poderia tentado alguma coisa, óbvio, não se compara, assim, mas poderia ter tentado, não sei. Mas tem cada coisa aí jogando, então, né? Que... Tem hora que eu vejo os caras e falo, se eu tivesse... Acho que eu escolhi o esporte errado. Mas, enfim, cara, então foi meio assim. Aí quando teve esse campeonato profissional, eu vivia eu saía da escola e ia assistir os jogos. Quando acabava os jogos, assim, na quadra do campeonato, eu já pegava os molequinhos e já falava, vamos aproveitar 15 minutos que não tem jogo e vamos jogar a gente. E eu ficava o dia inteiro no clube jogando enquanto não tinha o jogo do campeonato. Sim. E aí passa um ex-jogador profissional que chama João Soares, que jogou, teve acho que 70, 80 do mundo no ranking, mais velho, né? Sim. E ele estava abrindo uma academia em Campinas. E é do lado. E aí, quando ele me vê jogando na quadra assim, falou, nossa, quem é esse magrelinho aí? Quem que é o pai desse moleque? E você já tinha uma boa estatura? Já era alto, né? Já era normalzinho. Pela assim, idade, não era você pequeno tinha tal. Mas normal, assim, na média. Sim. E aí ele fala, pô, quem que é esse molequinho aí? Ele fala, ele é aqui de Americana, joga no clube aqui e tal. Pô, joga bem e tal. Quem que é o pai dele? E meu pai era o médico do torneio. Meu pai era o médico do campeonato. E aí falou, ele é filho do Dr. Flávio, que tá ali e tal. Aí ele falou, pô, vou lá. Aí ele foi conversar com meu pai falou, filho, ele foi jogador de tênis profissional, tá abrindo uma academia em Campinas, que é meia hora daqui, ele tá te convidando para ir treinar lá. Quer ir treinar lá? Até então eu treinava só no clube. Aí eu falei, pô, pai, quero, vamos lá, me leva um dia. Aí, mano, eu chego um dia em Campinas para treinar, tinha
sei lá, 40 moleque da minha idade jogando tênis. E eu achava que só eu jogava tênis no mundo. Porque não tinha internet, velho, não tinha nada. Falei, mano, só eu não sabia nem que tinha campeonato. Todo mundo quer jogar bola, eu vou pro tênis, né? Mano, eu vou jogar tênis, eu vou ser um esperto, deixa os caras. E aí eu chego lá, tinha 40 moleques. Aí eu faço. Tem que ganhar de todo mundo. Não, mas aí eu faço um teste ali e tal, vou pra ver o grupo que eu ficava e fiquei no melhor grupo dos moleques ali. Eu falei, mano, é isso que eu quero pra minha vida, porque tem um monte de moleque jogando tênis que nem eu, é legal demais. Não foi um negócio que eu fiquei desesperado. Eu falei, porra, isso aqui é demais, porque eu saía da escola, ia pra Campinas 3 vezes por semana, passava a tarde lá treinando e não sei o que. Aí você vai crescendo na idade, né, e no nível. Então, sai de 10 anos, começa a jogar 11, 12 anos. Aí com 12 anos eu comecei a jogar os campeonatos brasileiros. Então, eu sempre fiquei ali dos 9 e 10, ou eu era 1 ou 2 do estado de São Paulo, 1 ou 2 do Brasil. E eu fui até os 18 anos assim.